Estou gravando agora pelo meu computador, que aí fica mais fácil, com melhor qualidade melhor no vídeo. Então por enquanto não estou fazendo a live, mas aí eu posto o vídeo lá para vocês terem acesso. Então, ó, a gente tem uma atividade que é para ser entregue hoje, que consiste aí, deixa eu pegar e compartilhar a tela. Então, estou compartilhando a tela com vocês. Ó, atividade do primeiro ano. Antes que perguntem, esse retângulo vermelho aí é exatamente a área onde eu estou gravando a minha videoaula, tudo bem? Então, o que a gente tem? Ó, atividade para ser entregue hoje, que foi postada lá em 27 de abril, ou seja, já tem aí, ó, 2 semanas. Ela é, ó, página 370, 388, 400 e 414. É referente ao livro. Então, ó, só quem entregou foi o Daniel. Lembrando que, ó, o restante da turma não entregou a atividade. Eu enviei por WhatsApp, professor. Hã? Eu acho que eu enviei por WhatsApp pra você, eu até te falei. Vou ver direitinho lá. Mas assim, tenta focar em enviar por aqui, porque ele fica muito mais fácil de eu ter o controle, tudo bem? Lembrando o Show. seguinte, façam as atividades porque por enquanto a gente não tem um parecer aí sobre uma nota no bimestre, né? Sobre uma prova bimestral ou algo do tipo. Então, o controle que eu estou tendo de pontuação de vocês é as atividades. Então, se vocês não entregam, eu vou considerar que vocês não fizeram as atividades. Logo, a nota não vai ficar boa. Né? Podemos ter aí até uma possível recuperação, algo do tipo, que eu nem sei como que a gente vai pensar em fazer isso. Então, ó, só para a gente relembrar, a gente já tem uma atividade da página 69, P69 ou 70, que foi lá, para ser entregue no dia 28 de abril. Só uma pessoa entregou, foi a Marina. Eu estou vendo aqui pelo sistema. Então, caso tenha me entregado por WhatsApp, aí a gente são outros 500. Mas dá tempo ainda. Eu acho que dá para entregar isso aqui, só que acho que entrega com atraso, não sei. Tem a outra atividade, o P71, P72 e P73. 4 pessoas me entregaram. Alexandre, Marina, Daniel e a Letícia. Temos então para entregar hoje essas questões, impreterivelmente. E temos para semana que vem, que foi a atividade que eu passei na aula passada, que é exatamente aquilo ali, ó, fazer a resolução da questão P102 e da página 406 do livro. Então essas são as atividades. Lembrando que tem que fazer as atividades, gente. Né? Ah, era a página inteira da 406? Não, acho que era só o P102. Ah, sim. Ah, beleza. Eu acho que era só ele. É Já coloquei ali. show. Então, quem me mandou de boa, quem não me mandou, manda as atividades, porque ela vai ser nosso parâmetro de pontuação. Se não enviarem, recuperação. Então, vamos lá. Continuando ao que a gente estava tendo. Espera aí, que a câmera ela fica ao contrário mesmo. Deixa eu ajustar. Então, a gente vai ter ali, ó. Quem quiser acompanha ali pela minha câmera ou acompanha pelo meu slide ali que eu estou mostrando. Então, a atividade que eu passei foi exatamente aqui a página 406. E eu pedi para vocês resolverem exatamente a questão P102. Então, vou ler ali com vocês a questão P102.
Então a questão P102 aí do livro, aqui no fundo, ela diz o seguinte: no salto de paraquedas, como ilustra o desenho ao lado, o paraquedista é acelerado durante um certo intervalo de tempo, até atingir a velocidade na ordem de 150 a 200, dependendo do peso da área e do corpo, quando então o paraquedas é aberto. O conjunto sofre uma força contrária ao movimento que faz desacelerar com uma velocidade constante, bem menor, de ordem de 5 km/h, que permite uma aterrissagem tranquila. Com auxílio das informações, julgue os itens a seguir, indicando se é certo ou errado. Então, item número 1. Em um salto normal, conforme descrito, a aceleração resultante sobre o paraquedista, imediatamente antes dele tocar o solo, é igual à aceleração da gravidade. Então, o que acontece? A aceleração da gravidade é a força com que vai te puxar para o solo. O que é a aceleração? Variação da velocidade no tempo. Acontece o quê? Conforme você vai caindo, vai chegar um momento que sua velocidade não vai aumentar. Tanto que ele diz aqui, ó, que ele atinge uma velocidade de 150 a 200 km/h. Então significa o quê? Vai chegar um momento que a força de arraste vai ser tão grande que ele vai resistir a essa queda dele, ou seja, ele vai cair em velocidade constante. Então, a velocidade, basicamente, ela vai chegar no limite. Nisso que a velocidade chega no limite, a gente tem o quê? Um movimento uniforme. Então, a aceleração passará a ser quanto? Zero. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. No momento em que o paraquedista deixou o avião, sua velocidade inicial vertical de queda é nula. Nesse caso, a única força vertical que age sobre o corpo é a gravidade. Nesse caso é correto, ou seja, quando ele cai, ele vai ter o quê? Ele vai ter a velocidade no eixo X, mas no eixo Y ele mantém parado, ou seja, ele sai naquela velocidade inicial. É como se eu pegasse um corpo e soltasse ele. Então ele vai ter uma velocidade inicial, né? Eu pego o cubinho, eu solto ele, o cubinho ele vai ter uma velocidade inicial zero, depois que ele vai aumentar e vai começar a cair. Então sim, a velocidade vertical dele é zero. Item 3 aí. Considere a aceleração da gravidade igual a 10. E desprezando a resistência do ar, o paraquedista que salta do avião e mantém o paraquedas fechado por 10 segundos, ao final desse período, atinge uma velocidade de 36 km/h. Bom, vamos fazer a conta, né? Então vamos lá. Quais são os dados que eu tenho aqui? Ó? Página 406, vamos ver o item 3. Então ele fala que ele sai com uma velocidade inicial de zero, ele abre o paraquedas com um tempo de 10 segundos, ou seja, ele fica 10 segundos sem abrir o paraquedas, e ele quer saber exatamente qual vai ser essa velocidade. Eu sei que a aceleração é a gravidade, que vale 10. Então eu vou ter ali, ó, que dentre as equações eu tenho um movimento uniformemente variado. Que, se eu não me engano, vocês estão estudando isso com Geraldo, né? Ou Hugo. Agora eu sempre esqueço quem é. Então vamos lá. Dentre o movimento uniformemente variado, a gente tem aí 3 equações. Das 3 equações, S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, V é igual a V0 mais AT, e o outro, V ao quadrado, bom dia, Letícia, V é igual a V0 mais 2A ΔS. Então, eu vou ter ali, como eu quero a minha velocidade final, a equação que tem todos os termos menos a velocidade final é a equação do meio. Então, V é igual a V0 mais AT. Minha velocidade final é inicial 0, gravidade 10, tempo 10. Então, na verdade, esse cara vai chegar a 100 metros por segundo. Só que na questão ele fala ali, ó, uma velocidade de 36 km/h. Então, a unidade está diferente. Eu preciso converter. Como que eu converto metros por segundo para quilômetros por hora? Eu multiplico por 3,6.
Então, multiplicando esse cara por 3,6, eu vou ter 360 km por hora. Logo, o item 3 ele está incorreto. Por quê? Porque no item 3 ele fala sobre metros por segundo. Dúvida, gente? Tá dando para entender pelo menos o item 1, 2, 3? O cálculo que você colocou, O que? Fala. velocidade para velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Isso aí. V igual a V0 mais AT. Movimento uniformemente variado. Vocês chegaram a ver isso com o Geraldo, chegaram? Uhum. Então, é essa fórmula que eu estou utilizando. Só que como ele fala que é 36 km por hora, não é 360, né? Então ele errou aí por uma ordem de 10. Então por isso está errado. Então vamos para o próximo. Do instante em que o paraquedas abre completamente até a chegada ao solo, o conjunto é desacelerado pela resistência do ar. Nessa situação, a força contrária do movimento é sempre maior ou igual à força da gravidade. Então, nesse caso, ele vai ser incorreto. Por quê? Se ele tiver uma força contrária à força da gravidade, pensa, eu tenho lá o meu cubinho. Eu tenho uma força que está puxando ele para baixo, que é a gravidade, e eu tenho uma força que está puxando ele para cima, que é a minha força de arrasto. Ó, tem a gravidade, que a gente já sabe que é força-peso, e eu tenho aqui a minha força de arrasto. Se essa força aqui é maior do que a outra, o que vai acontecer com o corpo? Ele vai descer ou ele vai subir? Ele vai subir, né? Porque a força maior vai ser essa. Então, ou as forças têm que ser iguais ou menores. Porque se for igual, ele vai ter só tendência de movimento. Então ele vai chegar na velocidade limite e ele vai manter a velocidade limite. Que é o que acontece, né? E aí ele vai descer tudo direitinho. Certo? Então é incorreta a alternativa. Então a gente tem lá que no item 406, o item 1, o item 1 é incorreto, o item 2 ele é correto, o item 3 ele é incorreto e o item 4 ele também é incorreto. Tudo bem? P102. Show. Dúvida, gente? Tranquilo. Então, vamos fazer uns exercícios referentes a essa parte que a gente estava vendo. Então, deixa eu ver. Para depois a gente começar a entrar em plano inclinado. Acho que essa aula eu vou fazer só exercício, que aí a gente entra em plano inclinado depois. Eita! Entrando em plano inclinado a gente termina a matéria do segundo bimestre. Então vamos lá. Eu vou fazer com vocês a P103. Tudo bem? Então abre o livro aí, página 408, P103. Então o que diz ali a P103? A P103 ele fala o seguinte: um caixote de peso de 80 newtons, inicialmente em repouso sobre solo horizontal, é empurrado por uma força F, também horizontal, de intensidade de 24 newtons. Determine a velocidade com que o bloco atinge ao final de 10 segundos, sabendo que o coeficiente de atrito entre o caixote e o solo é de 0,5. Então, essa questão ela é um pouquinho mais chata, mas nada impossível de fazer. Ou seja, repara comigo,
Essa aqui vai juntar a matéria que a gente está vendo do Geraldo, né, com a minha matéria. Ou seja, eu tenho um bloquinho que ele tem ali um peso de 80 newtons. Aí ele fala depois que é aplicada uma força de 24 newtons. E ele tem um coeficiente de atrito que é de 0,25. Então, ele pede depois qual é a velocidade após 10 segundos. Como que eu vou achar essa velocidade após 10 segundos? A gente não tem um exercício exatamente parecido que a gente fez aqui, ó. Qual a velocidade que ele vai ter após 10 segundos? Ele vai começar parado, então a velocidade inicial é zero. O tempo é 10 segundos. A aceleração, nesse caso, não é a gravidade. Por quê? Porque ele não anda para baixo, ele vai para o lado. Então, o que a gente precisa obter, afinal de contas, nesse exercício? A aceleração. Porque se eu sei a aceleração, eu consigo jogar na fórmula v igual a v0 mais at, esse cara aqui, ó, e consigo achar qual vai ser a velocidade dele após 10 segundos. Então, como que a gente resolve e acha a aceleração desse sistema? Então, vamos pensar. Primeiro passo para resolver e achar a aceleração é desenhar todas as forças. Então, eu tenho peso para baixo, eu tenho minha força F que está para cá, e eu tenho a minha normal que está para cima. E eu tenho também quem? A minha força de atrito, que ela está contrária ao movimento. Tudo bem? Até aí eu acho que está tranquilo, né? Então, como que a gente sabe para poder calcular? Eu sei o que? Ó, que como ele se move no eixo X, quem está atuando no eixo X? 24 newtons e a força de atrito. Então, eu sei que vai ser a força F menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Isso eu achei no meu eixo X. Mas eu não sei quem é minha força de atrito. Mas eu encontro ela no meu eixo Y. Por quê? No meu eixo Y, quais são as forças? Normal menos o peso. Como ele não se move nesse eixo, vou dizer que esse cara é zero. Ou seja, normal é igual ao peso. Que vale quanto? 80. Minha força de atrito, ela é quem? É o coeficiente de atrito vezes a normal. Como normal é igual ao peso, coeficiente de atrito vezes o peso. Então, minha força de atrito, vou calcular ela aqui no cantinho, 0,25 vezes 80. 0,25 vezes 80, 0,25 é a mesma coisa que 1 dividido por 4. Então, 80 dividido por 4, isso aqui vai dar 20. Não achei a calculadora, mas a gente utiliza ela aqui. Então, ó, temos ali 80. Eita. 80 dividido. Opa. 80 vezes 0,25, 20. Então, certinho. Então, vamos lá. Eu sei que a minha força F, ela vai representar 24. Eu sei que minha força de atrito representa 20. Eu não tenho a massa do corpo. Repare que no exercício ele não fornece a massa. Ele diz um caixote de peso de 10 newtons. Mas o que significa peso? Peso é a massa vezes a gravidade. Ou seja, se o peso é 80 e a gravidade é 10, que a gravidade, embora eu não tenha colocado, ela sempre vai valer 10 para a gente, e o próprio enunciado ele fornece lá no finzinho, então minha massa ela vai valer quanto? 80 dividido por 10, 8. Então eu sei que a massa é de 8 kg. Beleza, então vamos lá.
8 aqui, vezes a aceleração que eu quero descobrir. 24 menos 20, 4. Então eu sei que minha aceleração, 4 dividido por 8, 0,5. Beleza, achei minha aceleração, mas não é isso que eu quero, né? Eu quero a velocidade após 10 segundos. Então, pensa lá, você começou a empurrar ele. No momento que você começa a empurrar, ele está parado. Então a velocidade inicial é 0. Eu sei que o tempo é 10 segundos e eu sei que a aceleração é 0,5, porque foi o que a gente achou. Então, qual vai ser a velocidade dele após 10 segundos? V igual a V0 mais AT. V é igual a 0 mais 0,5 vezes 10. Minha velocidade é 5. Conseguiram entender a questão? Aonde a gente chegou no final das contas? Ou seja, o exercício ele pedia a velocidade final após 10 segundos. Mas para calcular a velocidade eu precisava da aceleração. Então eu tive que fazer todo aquele sistema de força, força de atrito e tudo mais, para quê? Para calcular a aceleração do sistema. No momento que eu calculei a aceleração lá do conjunto, do movimento, eu achei ela, substituí e achei a velocidade. Dúvidas? Não dá pra ver a resposta ali, é 5 metros por segundo? É, 5 metros por segundo. Show, beleza. Tudo tranquilo. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Dúvidas? Por mim. Tranquilo? Opa. Então, beleza. Então vamos continuar. A ideia hoje é a gente fazer essa revisão. Ou seja, dar uma consolidada boa nesses conceitos. Porque vai por mim. Questões de UERJ, questões de Enem, sempre vão cair uma questão referente a movimento uniforme. Sempre vai cair uma questão referente à força. Então, é importante saber identificar e exercer esse tipo de exercício. Saber identificar. Então, vou fazer com vocês o próximo. Então, vamos lá. O próximo é... a figura mostra um bloco... Não. P104. Um garçom faz escorregar, sem tombar, pelo palco uma garrafa de cerveja, até que ela pare em frente a um freguês a 5 metros de distância. Sabendo que o coeficiente de atrito entre o balcão e a cerveja é 0,16 e que a aceleração local da gravidade pode ser tomada como 10, pede-se determinar a velocidade inicial imposta à garrafa pelo garçom. Então, acho que deu para entender mais ou menos o que o cara fez, né? O cara pegou ali uma garrafa, ele deu como se fosse um peteleco e ele parou a uma distância de 5 metros. Né? Então, vamos lá. Questão P.104. Então, o único dado que a gente tem sobre o exercício é que a distância é de 5 metros e que o coeficiente ele vai ser de 0,16. Né? É isso aí. E a gravidade é 10. Então vamos pensar, ele vai pegar ali a garrafa, ele vai atribuir uma velocidade inicial nela. Essa velocidade inicial vai fazer com que ela ande 5 metros até que ela pare totalmente. Certo? Ele vai ali, vai dar um peteleco.
Esse aqui é o Guaraná Jesus. Então, ele vai chegar lá, vai chegar a 5 metros. Então vamos lá, vamos pensar no que a gente tem. Né? O que a gente pode utilizar aí para poder achar na nossa questão. Então, vamos ver. Ele não fornece para a gente a força com que ele vai aplicar, né? Mas, o que a gente consegue determinar? Eu sei o que? Eu sei que a velocidade, né? Vamos anotar aqui, ó. Eu sei a distância, eu sei o coeficiente de atrito, eu sei a gravidade, eu sei, mais o que? Eu sei que a velocidade final ela é zero, eu sei do coeficiente de atrito, que é exatamente um ponto importante para a gente utilizar. Então vamos lá. Se eu olhar esse cara parado, qual seria o diagrama de corpo livre que eu tenho sobre ele? Eu tenho que o peso é para baixo e que a normal é para cima. E eu vou ter ali uma força F com que ele está aplicando. Contrário a esse movimento, tem minha força de atrito. Então a gente já sabe que normal menos o peso é igual a zero, normal é igual ao peso, e a gente sabe o quê? Que a força de atrito, ela vai gerar quem? Ela vai ser exatamente igual ao μ vezes a normal. Ou seja, é a partir daqui que a gente vai trabalhar. Então eu vou ter o seguinte, no momento que ele aplica aquela força, a gente considera que esse cara aqui, ó, né, porque pensa assim, quando você dá o tapa nele, o cara vai ter uma velocidade zero e depois ele vai chegar a zero. Então qual é o instante que eu estou considerando? É um instante depois da aplicação da força. Ou seja, no momento que você aplica uma força no objeto, você não tem mais contato por esse objeto. Então toda a força que você aplicou se transformou em quem? Velocidade. Ou melhor, uma aceleração. Então esse cara aqui, ó, ele vai deixar de existir. Qual vai ser a única força que vai estar atuando? A força de atrito. Então, eu vou ter o seguinte caso, ó, sente só. Minha força de atrito, ela é o μ vezes a normal, mas como ela é a única coisa que atua, ela vai ser a massa vezes a gravidade. Quem é a normal? A normal, ela é exatamente quem? O peso, né? E quem é o peso? É a massa vezes a gravidade. Então, eu vou ter o seguinte, que a normal vai ser igual a massa vezes a gravidade, vezes a massa vezes a aceleração. Ou seja, eu tenho massa de um lado e massa do outro, gravidade vale 10, coeficiente de atrito 0,16. Então 0,16, gravidade 10, a aceleração então do meu sistema é 1,6 metros por segundo. Só que aí a gente tem um detalhe, ela é negativa por quê? Porque ele diminui a velocidade. Mas isso não seria o coeficiente de atrito, não? Então, já estava aqui, ó. Joguei aqui, ó. Multipliquei e achei a aceleração. Não é coisa, força de atrito, no caso, esse 1,6. Não, ó. 1,6 é a gravidade vezes o 0,6. Seria sim a força de atrito, mas eu não estou multiplicando pela massa, tá vendo? Eu estou cortando a massa no sistema. Então, no momento que eu corto a massa do sistema, esse cara não é a força. Ele é a aceleração. F é igual a ma. Se eu não multiplicar o valor pela massa, ele se torna quem? A aceleração. Pegou a ideia? Mais ou menos. Tá, não peguei ainda muito Eu não. vou terminar a questão, aí eu explico de novo. Achei Show. minha aceleração, quero minha velocidade inicial. Uma das equações que a gente pode utilizar
que não tem o tempo, é a equação de Torricelli. Então, substituindo nela, velocidade final é zero, porque ele para. Inicial, quero descobrir. Gravidade, aceleração, menos 1,6. E a distância que ele percorre, 5. Então, joguei todo mundo para o outro lado. 2 vezes 1,6, 3,2. Então, deixa eu substituir aqui. 3,2 vezes 5. Então, passando todo mundo para o outro lado. 3,2 vezes 5. Isso aí vai dar 32 vezes 5, acho que dá 16. Dá 16, na verdade. Então, V ao quadrado é igual a 16. V é igual a 4 metros por segundo. Vamos lá, vamos ver se você consegue entender. Ele vai apanhar a garrafa, vai dar um tapa na garrafa, e a garrafa vai andar 5 metros até parar. Até então, tranquilo, certo? Uhum. Qual foi a sacada? Se eu analiso no momento em que ele der o tapa, a minha velocidade é zero, porque a garrafa está parada, tudo bem? Eu estou aplicando a força. É como se eu estivesse tocando nele ainda. Ou seja, ó, eu estou na iminência de movimento. Então eu estou aplicando a força. Só que aí eu teria que saber quem é esse F. Ou seja, quem é essa força? E eu não sei quem é ela. Então qual é a grande sacada? Eu vou analisar depois de eu aplicar a força. Ou seja, toda a força que eu apliquei, no momento que eu tirei o meu dedo, ou seja, no momento que soltou da minha mão, eu converti toda essa força em quem? Em velocidade. Pegou a ideia? Calma aí, pode repetir? Vamos lá. Eu estou empurrando um objeto. Ó. Tem uma garrafinha aqui. Ó. No momento que eu só não vou deitar ela porque vai descer água. Aqui, ó, mais fácil. Eu estou com esse cabo aqui. Ó. Enquanto eu estiver aplicando a força, eu tenho uma força F. Ó, ele estava parado, ele fez mais ou menos isso aqui. Ó. Ele deu um toque e ele começou a se mover. Então o que eu estou analisando? Se eu analisar no momento que eu dou o toque, eu tenho uma força F, só que ele está parado. A garrafa estava parada na hora que ele pegou na mão e jogou. Então o que eu estou analisando? Estou analisando o momento em que ele saiu da minha mão. Ou seja, no momento que toda essa força que eu apliquei se transformou em velocidade. Pegou a ideia? Agora sim. Então, no momento em que eu dei um tapa nele, no momento que ele soltou da minha mão, eu não tenho mais a minha força F, porque força F é uma força de contato. Eu tenho que estar em contato com o corpo para poder aplicar aquela força. Se eu não estou em contato, eu não aplico aquela força. Lógico, né? Só que aí eu vou ter o quê? Toda essa força se converteu em uma velocidade. Então vamos lá. O corpo vai estar se movendo e qual é a única força que atua sobre ele? A força de atrito. Certo? Certo. Então, a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Mas quem é a força de atrito? Mi vezes a normal. Então, mi vezes a normal é igual a massa vezes a aceleração. Foi? Calma, a aceleração nesse caso é anormal? Não, aceleração porque é F igual a ma. Qual a Ah, sim. definição de força de atrito? Mi vezes normal. Como é a única força que atua, ela é a massa vezes a aceleração. Entendeu? Uhum. Aí o que eu vou ter? Quem é minha normal? Minha normal é igual ao peso. Então substituir aqui. Depois que eu substituir, quem é o peso? Massa vezes a gravidade. Substituir de novo. E depois eu tenho massa de um lado, massa do outro, cortei. Então sobrou quem? Mi, G e A. Então a minha aceleração ela vai ser exatamente quem? O coeficiente de atrito vezes a gravidade.
Essa vai ser a minha definição da aceleração. Ok? Hum, tá, aham. Mas e por que fica negativo? Então, vamos lá. No momento que eu dou um tapa na garrafa, a garrafa está aumentando a velocidade ou ela está diminuindo a velocidade? Ah, considerando o atrito. Tipo, Ela, se ela estiver no ar, considerando o atrito do ar, ela vai diminuir. ela vai diminuir. Se ela vai diminuir a velocidade, a aceleração tem que ser positiva ou negativa? Negativo, né? Negativa, por isso que é o sinal de menos 1,6. Show? Então, no momento que eu achei a aceleração, eu sei a distância que ele percorreu, que é 5, e eu sei a velocidade final dele, que é 0, porque ele para. Então, usando o Torricelli, eu consigo achar qual a velocidade inicial que ele tem que impor naquele cara para poder fazer ele se mover. Pegou a ideia? Peguei. Mas o Torricelli é equação de movimento, né? É isso aí, equação de movimento. Beleza. É a equação que a gente usa sem ter o tempo. Quando não tem o tempo, a gente recorre a ela. Tranquilo? Show. Conseguiram entender, gente? A lógica, pelo menos, do exercício? Ou seja, a gente está misturando tanto a parte de movimento uniforme, quanto a que vocês estão vendo lá com Geraldo, quanto a parte de força que a gente está vendo também. É como se fosse uma recapitulação. Afinal, é isso que existe, né? É isso que diz, exercício proposto de recapitulação. Alguma dúvida, alguma pergunta? Já tirei. Então, qual é aí o nosso dever para casa? Como essas questõezinhas são mais chatas, né? E a ideia é que provavelmente eu vá resolver uma das questões da semana que vem. Então a gente tem aí para casa, vai ser o P105 e o P106. Resolver as duas questões para casa. Beleza. Tudo bem? Anotado? Uhum. Então é isso aí. Não esqueçam de mandar a atividade para hoje. Tem atividade com prazo de hoje, certo? E a atividade da semana que vem. Não esqueçam de fazer elas. Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Tô botando aí 2 a 3 exercícios por semana para não ficar puxado. Mas a ideia é que vocês consigam fazer ele ao decorrer da semana. Tudo bem? Show. Então terminamos por aqui nossa